Você já se perguntou quanto tempo uma pessoa consegue fingir que está tudo bem enquanto seu mundo desmorona por dentro? Eu fingi por 23 anos. 23 anos divididos entre dois homens que juraram me amar, mas só souberam me destruir. O relógio da minha antiga sala ainda marca 4h15 da tarde. Parou ali, congelado no tempo, no exato momento em que a porcelana chinesa da minha avó se estilhaçou contra a parede, a poucos centímetros do meu rosto. Aquele relógio quebrado se tornou o símbolo da minha libertação. Muita gente pergunta por que não conserto o relógio. A verdade? Ele me lembra todos os dias que às 4h15 de uma tarde de primavera, eu finalmente tive coragem de dizer basta. Guardo um fragmento daquele jogo de chá numa caixinha de madeira. Não para lembrar do terror, mas para nunca esquecer do instante em que escolhi viver. Tenho 72 anos agora. Quando passo meus dedos enrugados pelas cicatrizes invisíveis que carrego, ainda sinto o gosto amargo da juventude desperdiçada no altar de relacionamentos que me sugavam como areia movediça. Mas hoje posso contar minha história sem que a voz fale, sem que as mãos tremam. É uma vitória que demorei décadas para conquistar. Na minha geração, casamento era para sempre, independentemente do preço que se pagava. Mulher direita aguenta firme, minha mãe dizia. Problemas conjugais se resolvem entre quatro paredes, repetia minha tia. E assim aprendemos a sorrir em público enquanto chorávamos em silêncio no banheiro. Aprendemos a esconder hematomas com maquiagem e a inventar desculpas para ossos quebrados. Cresci acreditando que o amor verdadeiro exigia sacrifício. Quanto maior o sofrimento, mais nobre seria a mulher por suportá-lo. Que mentira cruel plantaram em nossos corações. Hoje sei que amor verdadeiro é aquele que constrói, que fortalece, que respeita. O resto é prisão disfarçada de compromisso. Nas próximas horas, vou compartilhar com vocês o que nunca contei a ninguém completamente. Como sobrevivi a 2 casamentos que quase me custaram não apenas a vida, mas algo ainda mais precioso, minha identidade. E como, no fim, encontrei forças para recomeçar quando muitos diziam que já era tarde demais para mim. Eu era Cecília, a menina do interior de Minas que cresceu entre cafezais e sonhos românticos. Nasci em 1953, numa época em que ser mulher significava seguir um roteiro predefinido. Estudar o suficiente para não ser chamada de ignorante, mas não demais para não espantar pretendentes. Aprender a cozinhar, costurar e administrar uma casa, casar cedo e ter filhos. E foi exatamente isso que fiz. Aos 17 anos, ganhei o título de princesa da festa do milho da nossa cidade, Ventura do Sul. Foi lá que conheci Albano, um rapaz alto, de ombros largos e sorriso confiante. Ele tinha 22 anos e trabalhava na fábrica de tecidos, o emprego mais cobiçado da região. Quando me tirou para dançar, senti que todas as moças me invejavam. Suas mãos eram firmes na minha cintura, sua voz grave e decidida ao pé do meu ouvido. Você é a moça mais bonita que já vi. 3 anos depois, casamos na igreja matriz. Eu usava um vestido de renda que minha mãe e minhas tias costuraram juntas por 6 meses. Lembro do peso do véu sobre meus cabelos, do buquê de lírios brancos nas minhas mãos trêmulas, e daquele silêncio solene quando as portas da igreja se abriram. Todos diziam que formávamos o casal perfeito, o funcionário promissor da fábrica e a jovem professora da escola primária. Nossa casa foi presente dos meus pais. Pequena, mas aconchegante, com um quintal onde plantei roseiras e hortelã. Nos primeiros meses, Albano voltava do trabalho com pequenas surpresas: um chocolate, uma fita para o cabelo, um livro de poesias. Eu o esperava com o jantar pronto e a casa impecável. Às sextas-feiras, íamos ao cinema da cidade vizinha. Aos domingos, almoçávamos com a família depois da missa. As primeiras mudanças foram sutis. Albano comentou que minha saia de professora era um pouco curta demais. Sugeriu que eu não precisava ser tão animada quando conversava com o caixa do mercado. Mencionou que talvez fosse melhor eu não ir mais às reuniões do grupo de leitura,
porque mulher casada tem compromissos em casa. Cada observação era feita com um sorriso, como quem dá um conselho amoroso. Quando engravidei de Eduardo, nosso Dudu, 1 ano depois do casamento, Albano ficou radiante. Deixei o emprego na escola porque ele insistiu que uma mãe dedicada precisa estar em casa integralmente. Vamos dar ao nosso filho o que a gente não teve, ele dizia. E eu concordava, grata por ter um marido tão preocupado com a família. Em nossa cidade pequena, entre serras e cafezais, todos diziam que tínhamos o casamento perfeito. Albano é um homem de sorte, comentavam as senhoras após a missa. Cecília nasceu para ser mãe, outras acrescentavam. Ninguém percebia meu sorriso cada vez mais ensaiado, meus olhos cada vez mais vigilantes, medindo as palavras antes de dizê-las. Como podiam saber que, após cada jantar com amigos, eu seria interrogada por horas sobre cada olhar, cada palavra trocada com qualquer homem presente? Era só você e o antenor conversando no canto da sala, não era? O que tanto falavam? Ele perguntava, com aquela veia saltada na testa que eu já tinha aprendido a temer. Os primeiros anos foram de controle silencioso. Meu guarda-roupa foi mudando gradativamente. Os vestidos coloridos deram lugar a roupas discretas, aprovadas por Albano. Minhas amizades esvaeceram como névoa da manhã. Minha família, que no início nos visitava constantemente, começou a esperar convites que raramente vinham. Dudu chegou numa madrugada chuvosa de março. Parto difícil, 20 horas de trabalho. Quando finalmente o colocaram em meus braços, senti uma força nova, uma determinação que nunca havia experimentado. Por você, eu seria capaz de tudo. Sussurrei para aquele rostinho vermelho e enrugado. E por muito tempo, esse tudo significou suportar o insuportável. Meu filho tinha apenas 2 anos quando Albano perdeu o emprego na fábrica. A empresa estava reduzindo o quadro de funcionários, e ele, apesar de dedicado, foi um dos dispensados. Aquele homem que voltava para casa com o peito estufado de orgulho, passou a arrastar os pés pela sala, carregando uma humilhação que transformava em raiva. O álcool, que antes era apenas companheiro dos fins de semana, tornou-se presença diária. E com ele veio a primeira bofetada, por um jantar que esfriou enquanto ele estava no bar. Lembro de cambalear para trás, mais pelo choque do que pela força do golpe, a marca dos 5 dedos ardendo na minha face como ferro em brasa. Naquela noite, depois que ele caiu no sono, peguei Dudu adormecido e uma pequena mala. Dirigi-me à casa da minha irmã Lourdes, do outro lado da cidade. Ela me recebeu sem perguntas, apenas segurando minhas mãos trêmulas enquanto eu soluçava até perder o fôlego. Você não pode simplesmente abandonar seu marido, Cecília, minha mãe disse 3 dias depois, sentada na cozinha de Lourdes. Homem, quando bebe, faz besteira, mas passa. Seu pai também teve suas fases. Mulher separada vira falação, ela continuou, ajeitando o terço entre os dedos nervosos. Pensa no Dudu crescendo sem pai. Pensa no que vão dizer dele na escola. A vergonha, o medo do julgamento, o terror de fracassar no papel que a sociedade tinha me designado. Voltei para Albano 3 semanas depois, carregando Dudu pela mão e uma promessa vazia de que nunca mais aconteceria. E por um tempo, não aconteceu. Albano conseguiu um novo emprego, menos prestigioso e com salário menor, mas suficiente para manter a casa. As desculpas vieram embrulhadas em flores murchas compradas no último minuto. Perdi a cabeça. Foi só aquela vez. Você sabe como eu te amo. Mas o controle aumentou. Agora eu precisava explicar para onde ia cada centavo do dinheiro da feira. Precisava atender ao telefone antes do 3º toque. Precisava ter explicações prontas para qualquer pergunta sobre meu dia. O ciúme, antes mascarado de cuidado, agora era escancarado como uma ferida infeccionada. Os gritos começaram a fazer parte da rotina. Dudu aprendeu a se esconder no quartinho dos fundos quando o pai chegava cambaleando. Aprendi a reconhecer os sinais, a porta batendo forte demais, o arrastar dos sapatos pela sala, o tilintar da garrafa contra o copo. Você está me traindo, não está?
Ele gritava, enquanto eu tentava acalmá-lo, fazer Dudu voltar a dormir, impedir que os vizinhos ouvissem. O segundo tapa veio 6 meses depois do primeiro. O terceiro, na semana seguinte. Então, vieram os empurrões, os punhos fechados, os objetos arremessados. Entre cada episódio, promessas renovadas, períodos de calma tensa e minha esperança ingênua de que, dessa vez, seria diferente. Foi a primeira tentativa de recomeço, seguida de promessas quebradas como galhos secos. Viriam mais 2, cada uma terminando da mesma forma, com marcas no meu corpo e fissuras mais profundas na minha alma. 10 anos da minha vida escorreram entre dedos trêmulos e olhos inchados de choro, enquanto eu me perguntava como havia chegado àquele ponto. E, mais importante, como encontraria coragem para sair dele definitivamente. A noite que mudou tudo começou como tantas outras. Era janeiro de 1983, um verão particularmente sufocante. Havia tempestade no ar. Podia sentir a eletricidade antes mesmo das primeiras gotas caírem. Dudu, então com 9 anos, estava deitado no tapete da sala, folheando uma revista em quadrinhos. Eu preparava o jantar, olhando nervosamente para o relógio de parede. 8h30, e Albano ainda não havia voltado da cervejinha com os amigos, que começara às 5. Naquela tarde, a professora de Dudu havia me chamado na escola para mostrar um desenho que ele fizera durante a aula de artes. Uma casa com uma figura feminina chorando, uma masculina com punhos enormes e uma pequena figura escondida debaixo da cama. "Está tudo bem em casa, dona Cecília?" Ela perguntou com gentileza estudada. Menti, como sempre fazia. É só a imaginação dele, sabe como são as crianças. Lembro-me de estar picando cebolas quando ouvi o portão bater com força. Minhas mãos imediatamente começaram a tremer. "Dudu, vai para o seu quarto", sussurrei urgentemente, mas era tarde demais. A porta da frente se escancarou e Albano cambaleou para dentro, encharcado pela chuva que começara a cair, os olhos injetados de um vermelho que eu conhecia bem demais. "Cadê a janta?" Ele gritou, jogando a carteira sobre a mesa com força desnecessária. O cheiro de álcool era tão forte que parecia impregnar as paredes. "Já está quase pronta", respondi, tentando manter a voz calma. "Por que não toma um banho enquanto termino de preparar?" Ele ignorou a sugestão e foi até a geladeira, puxando uma nova garrafa de cerveja. Vi seus olhos se fixarem em Dudu, que continuava paralisado na sala, o gibi esquecido no chão. "O que você tá olhando, moleque? Tá julgando seu pai?" rosnou para o menino. "Não, papai", Dudu respondeu em voz baixa, os olhos fixos no chão. "Não fala com o Dudu assim", defendi instintivamente. "Ele não fez nada." Foi como acender um fósforo perto de gasolina. Albano virou-se para mim com uma rapidez que não combinava com seu estado de embriaguez. "Você tá me desafiando na frente do meu filho?" rugiu, avançando em minha direção. "Quer ensinar ele a não respeitar o pai?" Recuei até encostar no fogão. O cabo da panela com o molho que eu preparava queimou meu braço, mas mal senti a dor. Estava concentrada demais no perigo iminente. "Albano, por favor, o Dudu está vendo." Tentei argumentar. "Que veja!" ele berrou, e então me empurrou com força contra o fogão. A panela virou, derramando o molho fervente sobre o piso. Por reflexo, tentei me afastar do líquido escaldante e acabei esbarrando em Albano. Ele interpretou o movimento como uma afronta e me agarrou pelo braço, torcendo-o com força enquanto me puxava para a sala. "Você nunca mais vai me desrespeitar", gritava, completamente fora de controle. Foi quando Dudu se levantou, pequeno e trêmulo, mas com uma determinação além de seus 9 anos. "Para, pai, tá machucando a mamãe", ele gritou, agarrando-se à perna de Albano. O que aconteceu em seguida se desenrolou em segundos, mas na minha memória parece uma cena em câmera lenta. Albano largou meu braço para afastar Dudu com um empurrão violento. O menino caiu para trás, batendo a cabeça na quina da mesa de centro. O som, aquele baque surdo, ainda ecoa nos meus pesadelos.
Por um momento, o tempo congelou. Vi o filete de sangue descendo pela testa do meu filho. Vi seus olhos arregalados de medo e dor. Vi a mesma expressão de surpresa no rosto de Albano, como se por um segundo, mesmo em seu estado alterado, ele percebesse o que havia feito. E algo dentro de mim, algo antigo, primitivo e feroz, despertou. Não era mais apenas sobre mim e as humilhações que eu suportava. Era sobre meu filho, sangrando no chão da nossa sala porque tentou me proteger quando eu deveria estar protegendo-o. Chega! O grito saiu de algum lugar profundo que eu nem sabia que existia em mim. Peguei o primeiro objeto ao meu alcance, um pesado cinzeiro de porcelana, e o arremessei na direção de Albano, não para acertá-lo, mas para criar distância. O cinzeiro passou rente à sua cabeça e se estilhaçou na parede atrás dele, bem ao lado do relógio que marcava 4h15 da tarde. No mesmo instante, o relógio parou, como se o tempo tivesse decidido marcar aquele momento, o momento em que finalmente disse basta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Albano me olhava com uma mistura de choque e fúria. Dudu soluçava baixinho, a mão pressionada contra a testa ferida. E eu estava tremendo da cabeça aos pés, mas pela primeira vez em anos não era de medo, era de raiva. Uma raiva clara, límpida, purificadora. Se você tocar em mim ou no meu filho mais uma vez na vida, disse com uma calma que não sabia possuir, eu juro por tudo que é sagrado que será a última coisa que você fará. Minha voz não vacilou. Não reconheci aquela mulher que falava através de mim, direta, firme, sem lágrimas ou súplicas. Era como se outra Cecília habitasse meu corpo naquele momento. Albano deu um passo para trás, desconcertado com minha transformação súbita. Vi a confusão em seus olhos, o cálculo rápido sobre como reagir a esta versão desconhecida de sua esposa. Optou pelo que sempre funcionava antes, a intimidação. Você enlouqueceu? Gritou, recuperando a postura agressiva. Podia ter me matado com essa merda. E você podia ter matado nosso filho, respondi, já me movendo para pegar Dudu no colo. A diferença é que eu errei de propósito, você não. Enquanto apertava Dudu contra meu peito, sentindo seu pequeno corpo tremer, uma clareza absoluta tomou conta de mim. Não era apenas raiva o que eu sentia, era determinação. A certeza cristalina de que aquela seria a última vez. Não haveria mais uma chance, nem ele vai mudar, nem pense na família. A família que eu precisava proteger estava nos meus braços, ferida e assustada. Vamos para o hospital, disse para Dudu, ignorando completamente Albano. Precisamos cuidar dessa sua cabecinha. Vocês não vão a lugar nenhum, Albano berrou, colocando-se entre nós e a porta. Isso é só um cortezinho de nada. O menino está bem. Amanhã ninguém nem lembra mais. Saia da frente, ordenei, e novamente não reconheci minha própria voz. Era como se cada humilhação que engoli ao longo dos anos tivesse se transformado em aço nas minhas palavras. Albano hesitou. Pela primeira vez, desde que o conheci, vi incerteza em seus olhos. Talvez tenha sido meu olhar determinado. Talvez o fato de que eu segurava o filho sangrando. Talvez a compreensão tardia de que havia cruzado uma linha definitiva. Ele se afastou da porta, recuando até o sofá. Vai, então, disse, subitamente parecendo menor, mais velho. Mas depois não venha com choradeira pedindo para voltar. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí sem olhar para trás. Enquanto dirigia para o hospital, com Dudu quieto no banco do passageiro, pressenti que algo fundamental havia mudado dentro de mim. A mulher que sairia daquele pronto-socorro não seria a mesma que entrou em pânico com o primeiro tapa, que acreditou nas desculpas de um homem que confundia posse com amor, que aceitou a violência como parte do pacote matrimonial. No hospital, tive que explicar como meu filho havia se machucado. Pela primeira vez, não inventei uma queda ou um acidente. Meu marido o empurrou durante uma discussão, disse a médica que nos atendeu. Sua expressão não demonstrou surpresa,
apenas um cansaço resignado que sugeria que ela já havia ouvido histórias semelhantes muitas vezes. Você tem para onde ir? Perguntou enquanto suturava a pequena ferida na testa de Dudu. 5 pontos. 5 pequenos nós que marcariam para sempre não apenas a pele do meu filho, mas também minha decisão. Vamos para a casa da minha irmã, respondi. Temporariamente. A médica assentiu, sem tirar os olhos do trabalho meticuloso que realizava. Temporariamente nunca é suficiente, disse em voz baixa, quase para si mesma. Homens assim não mudam, Dona Cecília, só pioram. Enquanto ela terminava o curativo, observei o rosto pálido de Dudu. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ele mantinha os lábios firmemente pressionados, tentando ser forte. Meu pequeno guerreiro, forçado a crescer rápido demais por causa das escolhas que eu havia adiado por tanto tempo. Vai doer sempre, mãe? Ele perguntou quando saíamos do hospital, tocando levemente o curativo na testa. Sabia que ele não estava falando apenas da ferida física. Não, filho, respondi, abraçando-o com cuidado. As coisas vão melhorar agora, prometo. E naquele momento, sob as luzes frias do estacionamento do hospital, jurei para mim mesma que cumpriria essa promessa, não importa o que custasse. Na casa da minha irmã Lourdes, Dudu finalmente adormeceu depois de um banho morno e um copo de leite com chocolate. Eu permaneci sentada ao lado da cama improvisada no escritório, observando sua respiração ritmada, o curativo branco na testa contrastando com seus cabelos escuros. Cada vez que fechava os olhos, via o momento em que ele caiu, o sangue, o medo em seu olhar. E então, uma onda de náusea me invadia, seguida por uma certeza renovada. Nunca mais. Lourdes entrou silenciosamente no quarto e colocou uma xícara de chá fumegante nas minhas mãos. Ele vai ficar bem, sussurrou, sentando-se ao meu lado. Crianças são resistentes. Mas não deveriam precisar ser, respondi, as lágrimas finalmente vindo, não de medo ou tristeza, mas de uma raiva profunda por todos os anos perdidos, por cada vez que voltei, por cada desculpa que aceitei. Dessa vez é diferente, não é? Lourdes perguntou, apertando minha mão. Não era uma pergunta de verdade. Ela viu em meus olhos algo que não estava lá nas vezes anteriores. Acabou, confirmei. Não sei como vou fazer, onde vou morar, como vou sustentar o Dudu sozinha. Mas sei que nunca mais voltamos para aquela casa. Na manhã seguinte, a realidade começou a se impor. O telefone tocou cedo. Era Albano, alternando entre ameaças e desculpas desesperadas. Você não pode me deixar assim, Cecília. Onde você está? Como está o Dudu? Foi um acidente, você sabe disso. Eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Lourdes atendeu as primeiras ligações, mas quando ele começou a gritar, ela simplesmente desconectou o telefone. Vamos dar um tempo para ele esfriar a cabeça, sugeriu. Tempo para esfriar a cabeça. Como se o problema fosse apenas um momento de raiva passageira, e não um padrão de 10 anos. Como se bastasse esperar alguns dias para que tudo voltasse ao normal. Um normal feito de medo, vigilância constante e dignidade esmagada. No terceiro dia, recebi uma visita que não esperava. Minha mãe e meu pai chegaram juntos, rostos graves, trazendo uma sacola com algumas roupas minhas e de Dudu. Seu marido mandou, explicou minha mãe, evitando meu olhar. Sentados na pequena sala de Lourdes, meus pais fizeram o que achavam ser seu dever. Tentar restaurar meu casamento. Cecília, entendo que você esteja chateada, começou meu pai, as mãos grandes e calejadas inquietas sobre os joelhos. Mas você precisa pensar na família. Estou pensando na família, pai, respondi. Na minha família, eu e o Dudu. Não seja tão radical, minha mãe interveio, o terço já girando nervosamente entre os dedos. Albano está arrependido. Ele chorou quando conversamos com ele. Disse que vai procurar ajuda para parar de beber. Era a mesma conversa de sempre. As mesmas promessas. O mesmo ciclo que eu conhecia tão bem. A explosão de violência, o arrependimento teatral, a lua de mel temporária
E então, a tensão crescente até a próxima explosão. Desta vez, porém, havia uma diferença crucial. Eu não estava mais disposta a participar. Vocês viram a cabeça do Dudu? Perguntei, mantendo a voz baixa para que meu filho, brincando no quintal, não ouvisse. Vocês viram os 5 pontos que ele levou? E se tivesse sido pior? E se ele tivesse batido de outro jeito? Minha mãe desviou o olhar. Meu pai pigarreou, desconfortável. Acidentes acontecem, ele disse por fim. Albano nunca tinha machucado o menino antes. Mas me machucou muitas vezes, respondi, e vi o choque nos olhos deles. Não pelo fato em si, que suspeitavam há anos, mas por eu finalmente dizê-lo em voz alta. E desta vez, Dudu se machucou porque tentou me defender. Que tipo de vida é essa para uma criança? Naquela noite, depois que meus pais foram embora, sem a promessa de que eu voltaria para a casa que vieram buscar, Lourdes me ajudou a fazer planos concretos. Eu precisava trabalhar, encontrar um lugar para morar, consultar um advogado. A ideia do divórcio pairava no ar como uma palavra proibida. Em 1983, em nossa pequena cidade do interior, mulheres divorciadas eram vistas com desconfiança e pena. Não vai ser fácil, Lourdes admitiu enquanto listávamos minhas opções. Mas você tem formação como professora. Pode voltar a dar aulas. Uma semana depois, bati à porta da diretora da escola onde havia trabalhado antes de Dudu nascer. Dona Matilde me recebeu com um abraço apertado e olhos compassivos. As notícias corriam rápido na cidade pequena. Eu precisaria de um emprego, disse, direto ao ponto. Qualquer coisa. Posso limpar as salas, ajudar na secretaria. Não seja boba, Cecília. Ela me interrompeu. Você foi uma das melhores professoras que tivemos aqui. Justamente estamos precisando de alguém para substituir Dona Elsa, que está de licença médica. É uma turma de 3º ano. Saí da escola com um emprego, temporário, mas um começo. No caminho para a casa de Lourdes, passei pela delegacia. O delegado Rosalvo, que conhecia minha família há décadas, ouviu meu relato sobre a agressão a Dudu com uma expressão impassível. É uma situação delicada, Dona Cecília, disse por fim. Problema de família é sempre complicado. Tem certeza que não quer pensar melhor? Às vezes a gente fala coisas no calor do momento. Saí da delegacia sem o boletim de ocorrência que fui buscar, mas com uma certeza renovada. O sistema não estava preparado para me proteger. Eu teria que encontrar meu próprio caminho. 2 semanas depois do incidente, Albano apareceu na escola quando eu saía com minha nova turma para o recreio. Estava sóbrio, barbeado, o rosto contrito que eu conhecia tão bem. Meu coração disparou ao vê-lo, mas não de saudade, de medo e raiva. Só quero conversar, ele disse, mantendo distância quando percebeu minha expressão. Estou fazendo tratamento. Não bebo há 2 semanas. Parabéns, respondi secamente, orientando as crianças a seguirem para o pátio. Mas não temos nada para conversar. É sobre o Dudu. Tenho o direito de ver meu filho. O nó no meu estômago apertou. Era verdade. Legalmente, ele tinha direitos. E por mais que quisesse manter Dudu longe dele, sabia que impedir completamente o contato entre pai e filho poderia ter consequências legais que eu não estava preparada para enfrentar. Vamos resolver isso com advogados, disse finalmente. Por enquanto, mantenha distância. Enquanto ele se afastava, cabisbaixo, tive a clara sensação de que uma batalha muito maior estava apenas começando. Os primeiros meses após deixar Albano foram como aprender a respirar novamente. Tinha alugado um pequeno apartamento próximo à escola onde consegui meu emprego fixo. Um lugar simples, com 2 quartos, sala e cozinha conjugadas, mas que para mim e Dudu significava liberdade. Nos primeiros dias, pulávamos de alegria na sala vazia, apenas porque podíamos. Porque ninguém nos reprovaria com olhares severos ou suspiros de desaprovação. A vida prática, porém, impôs-se rapidamente. Meu salário de professora mal cobria o aluguel e as contas básicas. A pensão que Albano foi obrigado a pagar após longas batalhas judiciais frequentemente atrasava,
ou vinha incompleta, acompanhada de recados ameaçadores através do advogado dele. Seu ex-marido diz que, se reconsiderar a separação, ele voltará a sustentar a casa adequadamente. O advogado dele me disse uma vez, com aquele olhar meio crítico, meio condescendente, que eu aprendi a reconhecer nos homens que achavam que eu estava exagerando. Diga ao meu ex-marido que prefiro passar fome a voltar para ele, respondi, com uma firmeza que surpreendia até a mim mesma. E, de fato, quase passamos fome algumas vezes. Aprendi a fazer milagres com poucos ingredientes. Nosso cardápio de fim de mês consistia principalmente em arroz, feijão e ovos. Quando sobrava algum dinheiro, comprava uma carne simples para o Dudu, que estava em fase de crescimento. Eu mesma ficava só com o caldo. A solidão também era um desafio constante. Na pequena cidade onde vivíamos, uma mulher separada era olhada com suspeita. Mães de alunos pediam discretamente que seus filhos não fossem colocados na minha classe. Antigas amigas deixavam de me convidar para eventos. Na igreja, sentia os olhares de pena ou reprovação quando entrava com Dudu para a missa de domingo. Professora Cecília está divorciada agora. Ouvi uma mãe sussurrar para outra na porta da escola. Dizem que o marido bebia, mas será que não havia outro motivo? Ela sempre foi tão bonita. As insinuações doíam como punhaladas. Mas o que mais me angustiava era ver o impacto disso tudo em Dudu. Aos 10 anos, ele já enfrentava perguntas invasivas dos colegas e comentários maldosos. Uma tarde, chegou da escola com o uniforme rasgado e um olho roxo. "O que aconteceu, filho?" perguntei, o coração apertado. "Pedro disse que minha mãe é uma desquitada e que isso é vergonha", respondeu com voz embargada. "Eu disse que ele não podia falar assim de você e acabamos brigando." Abracei meu filho com força, dividida entre o orgulho por sua lealdade e a culpa por ele estar sofrendo as consequências das minhas escolhas. Naquela noite, sentados à nossa pequena mesa de jantar, tivemos uma conversa que mudaria nossa perspectiva. "Dudu, você se arrepende de termos saído da casa do seu pai?" perguntei, receosa da resposta. Ele olhou para mim, seus olhos de criança carregando uma seriedade de adulto. "Não, mãe. Lá eu tinha medo o tempo todo. Aqui a gente é pobre, mas é feliz." Sua resposta, tão simples e profunda, me deu forças para continuar. Não estava apenas lutando pela minha sobrevivência, mas também ensinando ao meu filho que felicidade e segurança valem mais que qualquer conforto material. Com o tempo, aprendemos a nos adaptar à nova vida. Dudu se transferiu para a escola onde eu dava aulas, o que facilitava nossa logística e permitia que eu ficasse de olho em como ele era tratado pelos colegas. Comecei a dar aulas particulares depois do expediente para complementar a renda. Aos finais de semana, fazia trabalhos de costura que minha mãe discretamente me enviava. Reconciliação silenciosa da sua parte, já que nunca admitiu abertamente apoiar minha decisão. 1 ano depois da separação, percebi que estava na hora de expandir meus horizontes. A cidade pequena nos sufocava com seus julgamentos e fofocas. Dudu precisava de um ambiente onde não fosse o filho da divorciada, e eu necessitava de oportunidades que me permitissem crescer profissionalmente. "Vamos nos mudar para Belo Horizonte", anunciei durante o jantar, observando com ansiedade a reação de Dudu. "Tia Lourdes disse que pode nos abrigar enquanto encontramos nosso cantinho." Para minha surpresa, ele recebeu a notícia com empolgação. A capital mineira representava novas chances, longe dos olhares acusadores e das memórias dolorosas. A mudança, no entanto, trouxe desafios que eu não havia previsto. Na cidade grande, éramos apenas mais 2 pessoas anônimas lutando pela sobrevivência. Meu diploma de magistério, que me garantia respeito na cidade pequena, parecia insignificante diante da concorrência. Percorri dezenas de escolas, ouvindo repetidamente que não havia vagas disponíveis. Após 3 semanas no apartamento apertado de Lourdes, o desespero começou a tomar conta de mim. Nossas economias, já escassas, estavam acabando. A pensão de Albano seria ainda mais difícil de receber.
agora que estávamos em outra cidade. Uma tarde, sentada em um banco de praça, após mais uma entrevista fracassada, permiti-me chorar abertamente pela primeira vez desde que deixara meu casamento. Talvez tenhamos cometido um erro, confessei a Lourdes naquela noite, quando Dudu já dormia. Na cidade pequena, pelo menos tínhamos onde morar. Eu tinha emprego garantido. E você está disposta a trocar sua liberdade e dignidade por isso? Perguntou minha irmã, com aquela franqueza que sempre foi sua característica mais marcante. Sua pergunta ficou ecoando na minha cabeça. No dia seguinte, ao invés de procurar escolas tradicionais, decidi tentar algo diferente. Havia um projeto social na periferia de Belo Horizonte que oferecia reforço escolar para crianças carentes. O salário era menos da metade do que eu ganhava como professora regular, mas era um começo. A coordenadora do projeto, uma senhora enérgica chamada Dona Zuleika, me entrevistou por menos de 10 minutos. Começamos amanhã às 7, disse simplesmente. As crianças precisam de alguém que entenda que educação é também sobre acolhimento. Foi assim que iniciamos nossa vida na capital. Morávamos em um quarto e cozinha nos fundos da casa de uma senhora que Dona Zuleika conhecia. O banheiro era compartilhado, o espaço mínimo. Dudu dormia em um colchão no chão enquanto eu usava o sofá-cama desgastado. Cada noite, esgotada após dar aulas o dia inteiro, e ainda fazer trabalhos de costura para complementar a renda, eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Quando via Dudu adormecido, espremido naquele quartinho sem janelas, uma culpa imensa me consumia. Estava privando meu filho de confortos básicos que ele teria se tivéssemos permanecido com Albano. Fiz a escolha certa? Perguntava-me constantemente durante aquelas noites de insônia. A resposta sempre demorava a vir. 6 meses após nossa chegada a Belo Horizonte, enfrentamos uma reviravolta inesperada. Albano descobriu nosso paradeiro através de parentes e moveu um processo judicial alegando que eu havia sequestrado nosso filho, prejudicando seu direito de visitas. A notificação chegou numa sexta-feira e passei o final de semana inteiro em pânico, temendo perder a guarda de Dudu. Ele não pode fazer isso, pode? Perguntei a Dona Zuleika, que conhecia um advogado voluntário que às vezes ajudava as famílias do projeto. Pode tentar, ela respondeu com firmeza. Mas temos argumentos a nosso favor. Vou agendar uma conversa com o Dr. Nestor na segunda-feira. Doutor. Nestor, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, ouviu minha história com atenção e sem julgamentos. Algo raro para mim até então. A senhora tem documentação sobre as agressões? Perguntou. Balancei a cabeça negativamente, sentindo o familiar nó de ansiedade se formando em meu estômago. Nunca registrei queixa. Só temos os prontos socorros de quando Dudu se machucou. Ele assentiu, pensativo. E o menino? Como ele se sente em relação ao pai? A resposta para essa pergunta era complexa. Apesar de tudo, Dudu sentia falta da figura paterna. Albano, com todos seus defeitos, ocasionalmente tinha momentos de carinho com o filho quando estava sóbrio. Pescarias aos domingos, partidas de futebol no quintal, histórias antes de dormir nas boas noites. É complicado, respondi honestamente. Acho que ele sente falta do pai que poderia ter tido, não do que realmente teve. Doutor. Nestor sugeriu que Dudu fosse avaliado por uma psicóloga amiga que trabalhava com casos de família. Foi assim que conhecemos Doutora Paula, que transformaria nossas vidas de maneiras que não podíamos imaginar. As sessões semanais com Doutora Paula revelaram o quanto Dudu havia sido afetado pela violência que presenciou. Sua aparente adaptação escondia medos profundos e inseguranças. Ao mesmo tempo, as conversas com ela ajudaram meu filho a verbalizar seus sentimentos de forma mais clara, inclusive seu receio de voltar a conviver regularmente com o pai. Seu filho está demonstrando sinais claros de trauma, explicou-me a psicóloga após algumas sessões. Ele tem pesadelos recorrentes e desenvolveu um comportamento hipervigilante. Está sempre alerta, esperando que algo ruim aconteça.
Suas palavras foram como um soco no estômago. Eu havia tirado Dudu daquele ambiente tóxico, mas os danos já estavam feitos. O que mais me surpreendeu, no entanto, foi quando doutora Paula sugeriu que eu também fizesse terapia. Você sobreviveu a um relacionamento abusivo, Cecília. Isso deixa marcas que vão muito além dos hematomas físicos. Nunca havia pensado em mim mesma como uma sobrevivente. Na minha cabeça, eu era apenas uma mulher que havia falhado em manter seu casamento, que não soube ajudar o marido a superar seus problemas. A ideia de que eu também precisava de cura foi revolucionária. Com a ajuda da equipe jurídica pro bono que Dr. Nestor conseguiu mobilizar, obtivemos uma decisão favorável no processo. O juiz determinou que Albano poderia ter visitas supervisionadas a cada 15 dias, desde que comprovasse frequência em um programa de reabilitação para alcoolismo e controle de raiva. Isso não é o fim da batalha, advertiu o Dr. Nestor. É apenas o começo de um longo processo. Ele estava certo, mas pela primeira vez desde a separação, senti que estávamos construindo algo sólido, não apenas sobrevivendo dia após dia. A terapia abriu portas dentro de mim que eu nem sabia que estavam fechadas. Comecei a reconhecer padrões de comportamento autodestrutivos, a identificar as sementes da baixa autoestima plantadas durante anos de abuso emocional. 3 anos se passaram desde nossa mudança para Belo Horizonte. Dudu, agora com 13 anos, estava finalmente se adaptando bem à nova escola. Eu havia conseguido um cargo melhor em uma instituição educacional tradicional, o que nos permitiu nos mudar para um apartamento pequeno, mas só nosso. As visitas supervisionadas com Albano foram gradualmente se tornando menos tensas, principalmente porque ele realmente parecia estar se esforçando para mudar. Estava sóbrio há mais de 2 anos e frequentava regularmente suas sessões de terapia. A vida parecia finalmente estar entrando nos trilhos quando conheci Salomão em um evento pedagógico na universidade. Professor universitário de literatura brasileira, ele tinha uma presença que imediatamente atraía a atenção. Alto, de porte elegante e uma voz profunda que parecia feita para recitar poesias. Quando se aproximou após minha apresentação sobre métodos inovadores de alfabetização, senti um frio na barriga que não experimentava há anos. Sua abordagem sobre Paulo Freire é fascinante, comentou, me entregando um cartão. Gostaria muito de continuar esta conversa em outro momento. Depois de tantos anos focada apenas em sobreviver e criar meu filho, a ideia de me permitir sentir atração por alguém parecia quase absurda. Ainda assim, uma semana depois, aceitei seu convite para um café após o expediente. Salomão era tudo o que Albano não fora. Culto, refinado, atencioso. Falava de literatura com paixão genuína, ouvia minhas opiniões com interesse verdadeiro e, mais importante, parecia admirar minha jornada como mãe solo. Você é uma mulher extraordinária, Cecília, disse durante nosso terceiro encontro. Enfrentou adversidades que teriam quebrado outras pessoas e ainda consegue sorrir com essa doçura. Após 6 meses de encontros casuais, Salomão conheceu Dudu. Meu filho, agora entrando na adolescência, inicialmente se mostrou reservado e um tanto hostil. Não precisamos de ninguém, mãe, disse-me em particular depois do primeiro jantar com Salomão. Estamos bem assim, só nós 2. Respeitei seus sentimentos, mas continuei vendo Salomão discretamente. Ele parecia entender a situação delicada e nunca pressionou por mais do que eu estava pronta para oferecer. Com o tempo, Dudu começou a se abrir, especialmente quando Salomão o ajudava com as tarefas escolares e conversava sobre livros que ambos apreciavam. Foi durante esse período que notei as primeiras pequenas bandeiras vermelhas, sinais tão sutis que facilmente poderiam ser descartados como insignificantes. Comentários sobre meu modo de falar. Querida, é problema, não pobrema. É constrangedor quando você comete esses deslizes em público. Críticas veladas às minhas roupas. Você ficaria ainda mais bonita com algo mais sofisticado. Opiniões sobre como eu educava Dudu. Ele precisa de mais disciplina, Cecília.
Você o mimou para compensar a ausência do pai. Cada comentário era sempre embrulhado em um sorriso gentil ou seguido por um elogio, tornando difícil determinar onde terminava a preocupação genuína e começava o controle disfarçado. Quando Salomão me pediu em casamento, durante um jantar romântico em seu apartamento elegante no bairro da Savassi, senti uma mistura contraditória de emoções. Felicidade pelo que parecia ser uma segunda chance no amor e uma inquietação que não conseguia nomear. Podemos ir devagar, ele assegurou, percebendo minha hesitação. Sei que você e Dudu precisam de tempo para se acostumar com a ideia. Consultar Dudu foi minha prioridade. Aos 14 anos, meu filho tinha opiniões fortes e merecia ser ouvido sobre uma decisão que afetaria diretamente sua vida. Se ele te faz feliz, mãe, respondeu com um dar de ombros típico de adolescente, mas seus olhos revelavam preocupação. Mas você gosta dele? Insisti. Ele é legal comigo, respondeu vagamente. Só que às vezes parece que está sempre me avaliando, sabe? Como se eu estivesse fazendo uma prova constante. Aquela observação deveria ter acendido todos os alarmes. No entanto, com quase 40 anos, divorciada e com um filho adolescente, a perspectiva de um companheirismo estável era tentadora demais para ignorar. 6 meses depois, em uma cerimônia simples no cartório, tornei-me a esposa do professor Dr. Salomão Mendes de Albuquerque. O início de uma nova fase que eu ingenuamente acreditava ser o final feliz da minha história de superação. Os primeiros meses de meu casamento com Salomão pareciam saídos de um romance. Nos mudamos para seu amplo apartamento de 3 quartos no bairro da Savassi, um luxo que jamais imaginei poder proporcionar ao meu filho. Dudu ganhou um quarto só para ele, com estante para seus livros e uma escrivaninha nova para estudos. Eu, que passei anos contando centavos para chegar ao fim do mês, de repente não precisava mais me preocupar com contas básicas. Você merece isso e muito mais, querida, Salomão dizia, beijando minha testa enquanto eu admirava a vista da sacada. Quero compensar cada lágrima que você derramou no passado. O contraste entre meus 2 casamentos não poderia ser mais gritante. Enquanto Albano bebia e se tornava violento, Salomão nunca levantava a voz. Onde meu primeiro marido usava os punhos, o segundo utilizava palavras, sempre civilizadas, sempre articuladas. Foi justamente essa sutileza que tornou difícil identificar quando o controle começou. Primeiro, foram sugestões sobre meu guarda-roupa. Esta blusa não valoriza seu tipo físico, querida. Ou, esta cor não combina com seu tom de pele. Logo, minhas roupas antigas foram sendo substituídas por peças que ele escolhia. Sempre mais caras, sempre mais elegantes, sempre mais ao gosto dele. Depois veio a correção linguística constante. Cada erro de pronúncia, cada expressão regional que eu usava era imediatamente corrigida, sempre com um sorriso educado, frequentemente na frente de outras pessoas. Cecília vem de uma cidade pequena, explicava aos amigos quando eu cometia algum deslize. Estamos trabalhando nisso, não é, querida? Os amigos riam educadamente, enquanto eu engolia a humilhação com um sorriso forçado. A situação com Dudu era ainda mais complexa. Salomão assumiu o papel de mentor intelectual do meu filho, empenhado em corrigir as deficiências de sua educação anterior. As notas de Dudu, sempre boas, agora precisavam ser excelentes. Horas de estudo extra eram impostas, livros específicos eram recomendados, hobbies eram avaliados quanto à sua contribuição intelectual. Seu filho tem potencial, Cecília, dizia Salomão. Seria negligência nossa não desenvolvê-lo ao máximo. Eu observava Dudu ficando cada vez mais calado, mais introspectivo. Os sorrisos espontâneos que havíamos reconquistado nos anos após deixar Albano foram se tornando raros. Quando tentei conversar com ele sobre isso, sua resposta me devastou. Ele não grita como o pai e mãe, não bate, ele só me faz sentir burro o tempo todo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. A percepção de que havia trocado um tipo de abuso por outro me atingiu como um raio.
mas a vergonha era paralisante. Como admitir que havia errado novamente? Como confessar ao mundo e a mim mesma que mal havia escapado de um casamento abusivo e já estava presa em outro? As coisas pioraram quando Albano, agora realmente recuperado e mantendo-se sóbrio há anos, começou a ter um relacionamento melhor com Dudu. As visitas quinzenais, antes tensas, tornaram-se momentos que meu filho aguardava com ansiedade. Para Salomão, isso era inaceitável. Aquele homem é um perdedor, um operário sem cultura que quase matou você. Disparava sempre que Dudu voltava de um encontro com o pai biológico. Não entendo por que você permite que seu filho mantenha contato com alguém assim. A ironia da situação não me escapava. Albano, o homem que tanto me maltratou fisicamente, parecia estar genuinamente mudado, enquanto Salomão, o príncipe encantado que veio me salvar, revelava-se um tirano emocional. A tensão em casa aumentava a cada dia. Dudu se fechava cada vez mais em seu quarto. Eu caminhava em ovos para não decepcionar Salomão, e meu marido intensificava seu controle sobre cada aspecto de nossas vidas. O estopim estava prestes a explodir. Foi numa quinta-feira à noite que tudo culminou. Salomão havia convidado alguns colegas da universidade para jantar em casa, pessoas importantes para sua carreira, como ele fez questão de frisar durante toda a semana anterior. Passei dias planejando o cardápio, limpando cada canto do apartamento, ensaiando mentalmente conversas para não cometer gafes culturais. Dudu deveria estar presente, vestido adequadamente e demonstrar o quanto havia evoluído sob a tutela do padrasto. Meu filho, agora com 15 anos, concordou relutantemente após perceber como aquilo era importante para mim. Só desta vez, mãe, disse ele, ajustando a gravata que Salomão insistiu que usasse. Mas depois quero conversar com você sobre algo importante. O jantar começou bem. Servi a entrada, uma sopa de aspargos que pratiquei 3 vezes para acertar o ponto, e os convidados pareciam impressionados tanto com a comida quanto com nosso apartamento impecavelmente decorado. Salomão brilhava em seu papel de anfitrião, com aquela eloquência que sempre me encantou. O desastre aconteceu quando servi o prato principal. Um molho bechamel que acompanhava o filé transbordou no fogão, causando fumaça e um cheiro de queimado que rapidamente invadiu a sala de jantar. Corri para a cozinha para controlar os danos, mas o estrago já estava feito. O alarme de incêndio disparou, a fumaça se espalhou e ouvi as risadas nervosas dos convidados. Salomão apareceu na porta da cozinha, o rosto uma máscara de controle que mal disfarçava sua fúria. Você tinha um único trabalho esta noite, sibilou entre dentes. Um único trabalho. Foi um acidente, respondi, tentando salvar o que restava do molho. Posso improvisar algo rápido. Como sempre, não é? Improvisando porque não consegue fazer nada direito da primeira vez. Suas palavras me atingiram como uma bofetada. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Por favor, vá entreter nossos convidados enquanto resolvo isso. Quando voltei à sala com o prato principal, sem o molho, mas ainda apresentável, encontrei Salomão entretendo os convidados com uma história. Minha história. Então, ela apareceu naquela conferência, recém-saída de um casamento com um alcoólatra violento, tentando falar sobre Paulo Freire como se entendesse alguma coisa. Ele ria, gesticulando com sua taça de vinho. Vocês precisavam ver, usando aquelas roupas de brechó, com aquele sotaque interiorano. Os convidados pareciam constrangidos, mas Salomão continuava, embriagado não pelo vinho, mas pelo próprio senso de superioridade. Foi um projeto de caridade da minha parte, confesso. Pensei, esta mulher precisa de ajuda. E vejam só hoje, praticamente apresentável em sociedade. Foi então que Dudu se manifestou, sua voz adolescente quebrando o silêncio chocado que havia se instalado. Minha mãe não é um projeto de caridade, disse, levantando-se da mesa. Ela é a pessoa mais forte e inteligente que conheço. Salomão virou-se para ele, o sorriso congelado no rosto. Dudu, os adultos estão conversando.
Por que não vai para seu quarto? Não, respondeu meu filho com uma firmeza que me surpreendeu. Estou cansado de ver você tratando minha mãe como se ela fosse inferior. Ela sobreviveu a coisas que você nem imagina. O silêncio na sala era absoluto. Coloquei a travessa na mesa, minhas mãos tremendo. Naquele momento, era como se pudesse me ver de fora. Uma mulher de 40 e poucos anos, domesticada pela vergonha, diminuída por alguém que jurou amá-la. Vi no meu filho a coragem que eu havia perdido em algum momento do caminho. Salomão levantou-se, o rosto contorcido em uma fúria contida. Você vê o que está causando com sua incompetência? Até seu filho está desrespeitando a mim e aos nossos convidados. Ele deu um passo em minha direção, o dedo em riste apontado para meu rosto, e nesse exato momento, algo despertou dentro de mim. O tempo pareceu congelar naquele momento. Salomão aproximava-se com o dedo apontado para meu rosto, sua expressão contorcida de raiva me lembrando terrivelmente as explosões de Albano. Décadas de medo acumulado dispararam em meu corpo como um alarme. Mas desta vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. Dei um passo para trás, agarrei a porcelana chinesa que decorava a mesa lateral, herança da minha avó, uma das poucas coisas que trouxe para este casamento, e a segurei com firmeza diante do peito. Não se atreva a dar mais um passo, disse com uma voz que não reconheci como minha. Firme, baixa, carregada de uma dignidade que pensei ter perdido há muito tempo. Salomão parou, surpreso com minha reação. Seus olhos oscilaram entre meu rosto e os convidados, que assistiam a tudo em um silêncio constrangedor. Você enlouqueceu? Sibilou. Está nos envergonhando. Não, respondi, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Estou apenas cansada de ser diminuída, de ser humilhada, de ser tratada como um projeto social em vez de uma esposa. Os convidados começaram a se levantar desajeitadamente, murmurando desculpas. Uma das mulheres, professora de psicologia, se não me engano, aproximou-se e colocou a mão em meu ombro. Precisamos de alguma coisa? Perguntou, olhando significativamente para Dudu. Precisamos de privacidade, respondi, grata pelo gesto, mas determinada a enfrentar aquela situação sozinha. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, o apartamento mergulhou num silêncio pesado. Salomão andava pela sala como uma pantera enjaulada. Você destruiu minha reputação, vociferou. Anos construindo conexões profissionais jogados fora por causa de sua incompetência na cozinha e seu drama emocional. Papai, Dudu interveio, usando o termo que raramente empregava para Salomão. Você está assustando a gente. Foi quando Salomão perdeu completamente o controle. Agarrou o vaso de cristal da mesa de centro e o arremessou contra a parede, a poucos centímetros do relógio antigo que havia comprado quando nos mudamos para o apartamento. Vocês dois não percebem. Eu dei tudo a vocês. Tirei vocês da mediocridade. E é assim que me agradecem? Naquele instante, olhando para os cacos de cristal espalhados pelo chão, vi com perfeita clareza os fragmentos da minha própria vida, estilhaçada não apenas por este homem, mas por décadas de acreditar que não merecia mais do que migalhas emocionais. Dudu, vá para seu quarto e pegue a mochila de emergência, disse com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. Meu filho assentiu, compreendendo imediatamente. Desde o fim de meu primeiro casamento, mantínhamos uma mochila pronta com documentos e itens essenciais, um hábito que nunca abandonei, mesmo quando achei ter encontrado segurança. Você não vai a lugar nenhum, Salomão declarou, bloqueando o corredor. Foi então que fiz algo que nunca tinha ousado antes. Peguei o telefone e disquei 190. Estou sendo impedida de sair de minha casa com meu filho, falei claramente ao atendente. Meu marido está violento e temo pela nossa segurança. O rosto de Salomão mudou instantaneamente, do controlador furioso para o acadêmico respeitável em questão de segundos. Isso é ridículo, murmurou afastando-se. Vocês querem ir? Vão!
Mas não pensem que vou aceitar vocês de volta quando perceberem o erro que estão cometendo. Quando a polícia chegou 15 minutos depois, já estávamos no térreo do prédio, esperando. O relógio da sala havia parado nas 4h15, congelado no tempo, como uma lembrança do momento exato em que recuperei minha voz, minha coragem e, mais importante, minha dignidade. Passou-se quase um mês até que criamos coragem para voltar ao apartamento e recolher o restante de nossas coisas. Fui acompanhada de minha irmã Lourdes, do marido dela e de Dudu. Salomão não estava. Havia combinado sua ausência através dos advogados. Quando entrei naquele espaço que um dia chamei de lar, o relógio permanecia parado nas 4h15. Decidi levá-lo comigo. Os primeiros meses após minha segunda separação foram de reconstrução silenciosa. Alugamos um pequeno apartamento no bairro Floresta. Dudu transferiu-se para outra escola, longe da influência de Salomão. Eu encontrei trabalho como secretária numa clínica médica, um emprego modesto, mas que me permitia sustentar a nós dois sem depender de pensão. Não quero nada dele, expliquei ao advogado que insistia que eu tinha direito a uma parte do patrimônio. Só quero minha liberdade. Surpreendentemente, foi Albano quem apareceu para nos ajudar. Sóbrio há 5 anos, trabalhando como supervisor na mesma fábrica de tecidos, ele ofereceu apoio financeiro e emocional ao filho. Observei com cautela essa reaproximação, mas o homem diante de mim não era mais aquele que me aterrorizava. O tempo e a sobriedade haviam trazido à tona uma pessoa que eu mal reconhecia. Eu sinto muito, Cecília, disse-me certa tarde, enquanto esperava Dudu se arrumar para um passeio. Nunca poderei desfazer o mal que causei a você. Não, respondi sinceramente. Não pode, mas vejo que você mudou, e isso significa muito para nosso filho. Por anos, frequentei grupos de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. No início, ia apenas para ouvir. Sentava-me no fundo da sala, quase invisível, absorvendo as histórias que tanto se pareciam com a minha. Gradualmente, encontrei minha voz. Compartilhei minha jornada, não como advertência, mas como testemunho de que há sempre um caminho para fora da escuridão. A violência nem sempre deixa marcas visíveis, costumava dizer nos encontros. Às vezes, as cicatrizes mais profundas são aquelas que ninguém pode ver. A autoconfiança destruída, a voz silenciada, a identidade apagada. Aos 50 anos, voltei a estudar. Concluí o ensino médio e depois cursei serviço social. Foi um caminho lento, uma matéria por semestre, equilibrando trabalho e estudos, mas cada pequena conquista reforçava em mim a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Dudu formou-se em psicologia, inspirado talvez por nossa história. Hoje, aos 40 e poucos anos, ele coordena um programa de atendimento a famílias em situação de violência. Quando me visita com meus 2 netos, vejo em seus olhos não o menino assustado que presenciou tantas tempestades, mas um homem que transformou trauma em propósito. O relógio parado às 4h15 ainda decora minha sala. Visitantes ocasionais perguntam por que não o conserto, e cada vez respondo com mais facilidade. Para lembrar que, mesmo quando o tempo parece congelado no pior momento possível, ainda temos o poder de seguir em frente. Descobri, ao longo desta jornada, que sobrevivência não é apenas continuar respirando, é recuperar dia após dia pedaços de si mesma que foram roubados ou abandonados ao longo do caminho. É aprender a confiar novamente, primeiro em si mesma, depois, talvez, nos outros. É reconhecer os sinais precoces de abuso e ter a coragem de dizer não na primeira bandeira vermelha, não na 100ª. Aos 72 anos, carrego comigo a sabedoria das cicatrizes. Não me defino mais pelos casamentos que quase me destruíram, mas pela força que descobri ao deixá-los para trás. Muitas pessoas me perguntam se ainda acredito no amor. A pergunta sempre me faz sorrir. Amor? Conheço bem demais suas imitações para confundi-las com o original. O que vivi com Albano e Salomão não era amor, era possessão, controle, poder disfarçado de afeto.
O verdadeiro amor aprendi em outras fontes, no olhar de cumplicidade entre minha irmã Lourdes e seu marido quando completaram 50 anos juntos, na dedicação das mulheres do grupo de apoio que seguravam as mãos umas das outras durante os relatos mais dolorosos, na paciência de Dudu explicando tecnologia à sua mãe confusa, no riso das minhas netas quando lhes conto histórias de antigamente. Há 10 anos, conheci Jorge no coral da igreja. Um viúvo gentil de voz grave e mãos ligeiramente trêmulas pelo Parkinson inicial. Ele me convidou para um café após o ensaio e aceitei, não sem antes sentir aquele espasmo familiar de medo. Mas percebi que o medo não precisa mais ditar minhas escolhas. Não estou procurando um marido, esclareci no primeiro encontro. Nem quero morar com alguém novamente. Ele sorriu, aliviado. Que bom. Eu só queria uma boa companhia para concertos de domingo e talvez alguém para compartilhar receitas de pão. 6 anos depois, Jorge e eu ainda mantemos nossos apartamentos separados e nossas vidas independentes. Nos vemos 3 vezes por semana, viajamos ocasionalmente, e quando os tremores dele pioram, estou por perto para ajudar. Quando minha artrite ataca, ele lê para mim. Não há cobranças, não há jogos de poder. Apenas 2 idosos que descobriram que companheirismo não precisa custar a liberdade de ninguém. É isso que gostaria de dizer a todas as mulheres que ainda estão presas em relacionamentos que as diminuem. Existe vida além do medo. Existe uma versão sua, talvez adormecida, talvez ferida, mas ainda viva, esperando para respirar novamente. Não se engane pensando que abuso é apenas o punho fechado ou o grito raivoso. Às vezes, é o comentário constante sobre seu peso, sua inteligência, sua competência. É o isolamento gradual de amigos e família. É a sensação constante de estar pisando em cascas de ovos para não provocar a próxima tempestade. É o aperto no estômago quando ouve a chave na porta. É a culpa cultivada por qualquer desejo de independência. Se você se reconhece em qualquer parte desta história, saiba que não está sozinha. Saiba que merecer respeito não é privilégio de poucos, é direito de todos. Saiba que nunca, jamais é tarde demais para recomeçar. Eu tinha 43 anos quando deixei meu segundo casamento. Pessoas me diziam, a essa altura da vida, vai recomeçar do zero? Sim, recomecei. E cada década que vivi desde então tem sido mais plena, mais autêntica que todas as anteriores. Hoje, quando olho para o relógio parado da minha sala, não vejo um símbolo de trauma, mas um monumento à coragem. Às 4h15 de uma tarde qualquer, uma mulher assustada decidiu que merecia algo melhor. E encontrou. Se você está naquele momento, seu próprio 4h15, quero que saiba. Do outro lado do medo existe um mundo inteiro esperando por você. Um mundo onde sua voz importa, onde seus sonhos têm valor, onde você pode envelhecer com dignidade, cercada não por medo, mas por paz. E acredite em mim quando digo, aquele primeiro passo em direção à liberdade, por mais aterrorizante que pareça, é o começo da vida que você sempre mereceu viver.